Tem um poema do Manuel Bandeira chamado Evocação do Recife. Cara, lê esse poema. Nesse poema, ele vai falando das impressões que a Recife da infância dele vai causavam nele enquanto criança e ainda continuam causando no Manuel Bandeira velho, né, adulto, velho, adulto. Tem um outro poema do Carlos Drummond chamado Confissão de Itabirano, Confissão de Itabirano, onde Drummond relembra a cidade dele, Itabira, né, que tanto influenciou a vida dele e causou nele sentimentos que ele levou durante toda a vida. É sobre isso que Manuel Bandeira sentiu na Evocação do Recife e Carlos Drummond sentiu em Confissão de Itabirano, que falaremos na aula de hoje, o espaço e o sentir. E eu chamei para a aula de hoje uma pessoa maravilhosa, a professora Fabiana. Eu vim correndo, né, e complementando o Mauro, porque alguma coisa acontece no meu coração. Sempre que eu cruzo, né, a Ipiranga com a Avenida São João. E nós começamos de maneira muito legal, porque é verdade. Outro que falou sobre isso, Caetano Veloso, né, falando que alguma coisa acontecia em seu coração quando eu cruzava a Paulista com a Consolação, né, algo do tipo. No caso da Ipiranga com a São João, porque tem o Bar da Brama na esquina. Ah, tu vai a Paulista com a Consolação, que é onde ficam os hips. É mais legal. Não sei. Gosto. Tudo aí. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje, terceira série. Relembrar as características do gênero textual notícia, compreender a temática principal de um texto, debater sobre a temática apresentada, utilizando-se de argumentos, sintetizar as ideias, tecer relações entre diferentes mídias e temáticas semelhantes. Gente, os lugares não são apenas lugares, eles fazem parte da nossa história, constituem quem nós somos. Quando você está tendo contato com alguma coisa, o que quer que seja, você está carregando com você toda a sua história e faz parte da sua história os lugares que você passou, os lugares que você viveu, sei lá, às vezes você viveu em outro país, conheceu outro país, às vezes você em outra cidade, em outro bairro, em outra rua. Olha que bacana, às vezes as pessoas da rua de cima são tão diferentes das pessoas da rua de baixo, e às vezes você muda para a rua de baixo e você percebe, nossa, elas não são diferentes, elas são iguais a mim. Às vezes, em São Paulo, por exemplo, São Paulo lá da Zona Leste, lá do extremo leste, é tão diferente da São Paulo do extremo oeste, e ao mesmo tempo todo mundo na mesma cidade, todo mundo é tão igual, e as impressões que essa cidade deixa na vida das pessoas é algo tão grandioso. Eu estou sendo poético aqui porque hoje a aula é sobre isso, mas para ser poético, vamos falar de notícias. Por que estamos falando de cidade? Por que estamos falando de lugares? Porque temos essa notícia que está na tela agora. Estudo quer desvendar sentimento das pessoas com o lugar onde moram. Pesquisa do Instituto de Psicologia, IP, da USP, precisa de voluntários para responder questionário online. Editorias, voluntário para pesquisa, mas o que interessa é ali, está grifado. Como se dá a participação das pessoas em atividades realizadas nos lugares onde moram e como elas se sentem em relação a esses lugares? Uma pesquisa coordenada pelo professor Gustavo Martinelli Massola, do Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo, busca responder questões como essas. A questão é, como se dá a participação das pessoas em atividades realizadas nos lugares onde moram e como elas se sentem em relação a esses lugares. O estudo é realizado no Laboratório de Estudos sobre Intersubjetividade, Crítica Social e Direitos Humanos, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Para que a análise seja feita, o professor precisava de voluntários, que voluntários respondam a este questionário online. É possível responder à enquete usando computadores, tablets e celulares. A duração estimada para o preenchimento é de 20 minutos. A pesquisa é apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, com seres humanos. As informações relativas à aprovação podem ser conferidas na primeira página do documento. Os resultados do estudo serão analisados, publicados e a identidade dos participantes será mantida em sigilo. Bacana que o texto é totalmente o texto que está no site, né? Este questionário online, você clica ali, você não pode clicar, porque não tem como clicar, porque aqui nós estamos na tela e aqui não está conseguindo clicar na sua TV, vai ficar meio doido, né? Estou falando loucura, mas olha só, falamos sobre isso. Participação de vocês agora. Você acredita que possa existir uma relação
entre o espaço em que vivemos e as nossas emoções? 1 minuto e já voltamos. Olha, eu acho que a resposta aqui foi praticamente unânime, Mauro, que é justamente que sim. E eu queria só lembrar para vocês, né, que às vezes a gente fala, as matérias não se comunicam às vezes. Sabe, todo esse tempo que vocês tiveram aí na primeira, na segunda série de Sociologia, que a gente falou sobre cultura, sobre como a gente vê as coisas pelas nossas próprias lentes, como eu e o Mauro, a gente pode ter nascido na mesma cidade, mas a gente enxerga as coisas de modo diferente, é justamente isso. A maneira, o óculos pelo qual a gente interpreta a realidade, interpreta onde a gente mora, é diferente. É a mesma coisa que ler um livro. Eu posso ler um livro e ter um sentimento por ele diferente do Mauro. O livro continua o mesmo. Exatamente. Eu falei do Manuel Bandeira com a evocação de Recife no início da aula, mas com certeza tem um outro jovem que cresceu na mesma Recife do Manuel Bandeira e se fosse escrever sobre outro, a evocação seria outra evocação. Então, as histórias são diversas nos meus lugares. E eu fiz um desafio para alguns professores do Centro de Mídias. E faço esse desafio para você, antes de fazer o desafio deles. Eu fiz o quê? Eu pedi que os professores me enviassem, alguns professores me enviassem a foto do seu local favorito. Qual é o seu local favorito? Um dos locais favoritos no mundo. No mundo. E a primeira pessoa que me enviou foi esta imagem. Uma professora me enviou esta imagem de Itacaré, na Bahia. E esta imagem tem uma praia linda ao fundo, né? Nossa, imagina esse lugar. Até eu enviaria um lugar como esse, né? Que eu não conheço Itacaré, na Bahia. E quem foi a professora que nos enviou esta imagem? Nossa, professora. Vídeo, por favor. Cadê a professora? Aí. O que dizer disso? Itacaré, Bahia, gente, é um lugar que eu amo, me traz de volta as minhas origens, porque minha família é desse lugar, é um lugar lindo, maravilhoso. Eu amo natureza, então eu me sinto muito próxima da natureza, muito próxima da minha família, amo família, então aquele lugar para mim, Itacaré, Bahia, é um sonho sendo realidade. Eu me completo com aquele lugar, parece que a gente se une e que eu volto para as minhas origens. E é isso. A professora Tayana nos visitando nas férias dela, não, na verdade ela gravou isso antes, na quadra daqui da EFAP, falando sobre Itacaré, na Bahia, um local que desperta nela sentimentos, sensações, né? Um local com muita natureza, praia, né? Mas quem não? Nunca fui em Itacaré, velho. Também não, mas dá vontade, Chama né? nós. Chama nós. E eu entrevistei outra professora, perguntei para outra professora e olha a imagem que a professora enviou para nós. Eu tenho foto aí. Você conhece esse lugar? Conheço. Esse lugar, ó. Pôr do Sol em Osasco. Pai do Félix. Pôr do Sol em Osasco. Gente, olha, eu acho muito bacana porque é inusitado, né? Porque é um pôr do sol maravilhoso, sensacional. E é na Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo. Bacana. E quem foi que falou conosco sobre o seu lugar favorito? O Fantástico Mundo de Oz. Nossa, vamos lá então? Fala galerinha, eu sou a professora Juliana de Educação Física e Tecnologia e estou aqui para falar um pouquinho sobre a foto aí que eu mandei para o professor Mauro. Bem, essa foto desse pôr do sol é uma vista da minha casa e é o que me remete assim àquele momento onde eu estou com os meus filhos, com a minha família, aquele momento que eu posso estar descabelada, fazer bagunça, aquele momento que só quem mora ali na minha casa, só a minha família
sabe como que é e conhece. Então, desperta sentimento assim de emoção, de companheirismo, o que eu prezo muito para a posição da minha família, né? Família está todo mundo junto, todo mundo unido e contar para sempre um com o outro. É isso. Beijo. A professora Juliana, de Educação Física aqui do Centro de Mídias, falando sobre o pôr do sol da varanda da casa dela, né? Que é um pôr do sol maravilhoso, sensacional. Mas né? eu tava falando aqui, é mentira. O lugar favorito da Juliana de Osasco é o Calçadão de Osasco, que eu tô ligada. Principalmente o hot dog. O dogão, né? Dogão do Calçadão de Osasco. Osasco. Né? O dogão tá pagando o merchan, pra falar dele, tem que pagar né? merchan. Tem que pagar merchan. Ó, o legal é que o pôr do sol não precisa pagar merchan, o pôr do sol é gratuito, né? Eu, falando de locais que nos despertam sentimentos, eu tô aqui lembrando de um disco do Milton Nascimento, Clube da Esquina. Gente, para ouvir esse disco. É como se sentir em Minas Gerais, é como se mergulhar assim nas montanhas, né? Se filtrar nas montanhas mineiras, né? Nas serras, andar de trem, escutar esse disco, Clube da Esquina do do Milton Nascimento. Milton Nascimento é como você ir para Minas Gerais. Ao mesmo tempo, um disco chamado um Dorival Caymmi violão, que é como você ir na Bahia e mergulhar no mar, né? Que é bacana, ou seja, às vezes os lugares nos lembram músicas, canções, e as canções nos lembram lugares, né? Os espaços nos faz sentir várias emoções, né? Às vezes algum cheiro, alguma sensação. Então estamos falando sobre isso, né? É isso, tô emotivo hoje, não? Hoje você tá emotivo, tá emotivo. Mas é justamente isso, é igual a gente tava conversando sobre isso esses dias, né? Demônios da Garoa, pra mim, é São Paulo. Tipo, eu não consigo... Eu começo a ouvir ali, a primeira coisa que me vem é Centrão, Brás... Demônios da Garoa? Demônios da Garoa. É o Trem das 11, né? O que me lembra São Paulo bastante... Tiro Álvaro, né? O Ernesto nos convidou. Uma banda que me lembra muito São Paulo é o Ira, né? O Ira... assim, eu escuto, Você envelhece na cidade? Nossa, me sinto aqui dentro. Eu começo a ver prédios surgindo, montanhas de concreto, né? Selva de pedra. Titãs, mas Ira me lembra mais. Gente, olha só. Então, conversando sobre o espaço e o sentir. É uma aula hoje bem sensível, bem delicada, falando sobre emoções e sentimentos. E eu conversei com um professor e ele me mandou 2 imagens e falou para mim sobre os sentimentos que essas imagens, que é a cidadezinha do interior dele, cidadezinha com muito carinho, porque foi assim que ele tratou quando falou comigo. Olha na tela. O entardecer e a noite na cidade de Bofete. Aí eu perguntei para ele por que a cidade tem esse nome de Bofete, e ele me falou que tinha algo a ver com buffet, que aí o pessoal lia Bufete, e aí ficou Bofete, que aí eu não sei porque era o buffet que virou Bofete, mas as imagens são lindas, olha aí. Acima nós temos... Essa névoa bem Paranapiacaba. Nossa, é verdade. Real Paranapiacaba que me faz lembrar também muitas coisas, faz sentir muitas coisas, saudade quando fui jovem, né? Naquele tempo que ela fazia trilha. Ai, a juventude. Jovem, a juventude passou. Olha, mais abaixo, né? Bofete também, né? Bofete também. À noite na cidade. É interessante que é uma cidade do interior, mas os prédios, né? Já faz lembrar uma grande cidade. À noite, né? Toda a cidade, ela meio que se assemelha quando ilumina, assim, né? Uma coisa muito bacana. Nossa, só uma coisa, o professor Alexandre, língua de trapo me lembra São Paulo. Cara, língua de trapo língua é de muito trapo, real. Verdade. Língua de trapo é incrível, incrível. Porque eu moro uma pé em Santo Amaro, que o aluguel de lá é caro, mas não tem elevador. Quer ver uma coisa legal? Tem uma banda que é de Guarulhos, e a música mais famosa deles faz lembrar São Paulo, que é uma banda chamada 365, que é a música chamada São Paulo. Nossa, tem um verso que é Desperta São Paulo. Nossa, eu gosto muito. Mas Mamonas também lembra com um shopping center. Mamonas, é verdade. Quem que é lá do Secap. Do Secap, Guarulhos, minha terra. Gente, olha só, professor Anderson, falei o nome. O que estas imagens trazem de sensações para você? Então, pessoal, essa foto me passa uma ideia de mudança, porque ela me lembra o horizonte que eu tinha da minha casa, que eu vivia lá em Bofete, e o horizonte que eu tenho agora da minha casa aqui em São Paulo. Então, me passa uma ideia de que a mudança é sempre
inevitável. Porque eu sou uma pessoa que vivi em muitas cidades diferentes. E nesses poucos anos depois de 2010, isso me fez perceber que o mundo é um lugar bem pequenininho. Então essa é a ideia que essa imagem me passa. Professor Anderson, você me corrigindo aqui ao vivo para todo mundo ver. Na verdade, vamos voltar lá. Eu falei que parecia São Paulo. Olha, tô conhecendo. Embaixo é São Paulo. É a imagem da janela da casa dele aqui em São Paulo, né? Em cima bofete. Aí sim, corrigimos, ficou organizado, arrumado, tal. Então é isso. Ó, até fiquei com vergonhazinha porque eu errei. Agora acertamos. É isto. Então, olha, a cidade com a névoa, bofete e aí embaixo São Paulo iluminada, certo? Chique. Chique, sofisticado. Gente viajada, né? Nossa, gente que tem passaporte, né? Passaporte. Para poder vir de Carimbado. para São Paulo. Nossa, vamos lá então. Gente, a próxima imagem, ela carrega muita emoção e sensibilidade. A professora Fabiana tem uma ligação muito próxima com esta imagem que está na tela agora. Que é uma foto linda, entendeu? Nossa, a imagem está um pouquinho borrada porque temos que ter direitos autorais e não conseguimos encontrar a amiga da professora Fabiana para autorizar a... Amiga, Mirella, te borraram. Borraram você. Então, borraram a Mirella, eu consigo dizer exatamente onde eu estava no Anhangabaú, né, pegando o metrô aí. Eu acho que isso foi depois de um show ali, né, ali na Augusta, que a gente vai andando, né, porque, né, por que a gente vai pegar no metrô na Paulista, a gente pode descer andando até o Anhangabaú. É verdade. Passar ali no Estadão, comprar uma coxinha, no caso a gente comprou uma pizza. Pra quem não é de São Paulo, é longe pra caramba, tá? Só pra constar. Eu comprar ali aquela coxa creme, ó, Estadão, só alegria. Isso aí na sua mão é uma pizza de calabresa. É, bem paulistana, porque não tem queijo, né? Pizza calabresa. De calabresa com cebola, né? Comendo aonde? No metrô. Exato, mas você não vai falar mais sobre isso não, porque você já falou pra gente. Professora Fabiana, por que essa imagem desperta em você de sentimento? Então bora lá. Essa imagem, na verdade, é minha e da minha melhor amiga no metrô, voltando de um show, acho que do Kes outros na Augusta. E o metrô, na verdade, não é o metrô, é o centro, né? Eu acho que minha adolescência eu passei lá pela Galeria do Rock, ali no Anhangabaú. Né, os rolês que a gente ia, as festas que a gente ia tudo de metrô, porque, né, adolescência, dinheiro, ninguém dirigia. Então eu tenho uma memória muito afetiva com o centro, principalmente com os rolês de metrô, para chegar no centro. Olha que bacana. É legal porque alguns lugares, eu vou usar um termo que talvez a socióloga Fabiana possa dizer mais do que eu. Alguns lugares são não lugares, que são lugares de passagem, né? Que você não estabelece uma morada, um vínculo, né, com o lugar, né? Por exemplo, um viaduto. Um viaduto é um não lugar. As pessoas não deveriam, né, morar num viaduto, né? Um não lugar. E a professora Fabiana escolheu justamente um não lugar, que é um lugar de passagem. E esse lugar de passagem desperta que emoções em você, Fabiana? Além de lembranças, a melhor amiga, o rolê, a Galeria do Rock. O metrô era quase que a segunda casa, né? Porque para qualquer lugar que você vai, é metrô. Não tem o que fazer. Ou a memória de tipo, bom, gente, a gente saiu da balada 3 horas da manhã, o metrô só abre às 4. Então a gente vai sentar na frente do metrô, entendeu? Ficar aqui sentadinho, bonitinho, até esperar o metrô abrir, porque senão a gente vai embora. Como? Não vai embora. Né? Então toda essa questão da espera do metrô, o metrô tem que abrir e tal, e tem que pegar a baldeação, não, mas fulano vai encontrar a gente em tal estação. O Encontra na Catraca em São Paulo tem um peso muito grande. Vamos pro centro? Vamos. Onde a gente se encontra? Na Catraca. É verdade, e tem coisas que são típicas da própria cidade, né? Por exemplo, não só a comida, hábitos, por exemplo, se encontrar na Catraca. Por exemplo, tem algumas estações de metrô em São Paulo que as pessoas já são típicas de se encontrar para poder fazer a troca entre uma compra que você fez na internet. Olha, você entrega o dinheiro, pega o que você comprou, você, sei lá, se encontra. Então, existem verdadeiras instituições em São Paulo, eu falo aqui de São Paulo, mas essas instituições existem em várias cidades. Olha, é hábito típico da sua cidade e que às vezes a gente sente falta, porque quando a gente muda de um lugar para o outro, nossa, aqui não existe, né? Por exemplo, falando de Guarulhos, né? Sei lá, falando do Dogão de Osasco. Para mim, Dogão em Osasco não diz nada. Para mim, o Dogão do Bosque Maia lá em Guarulhos, que é de Guarulhos, manda um salve, né? É nós, tá ligado? Lá mano? Do Bosque Maia. Do Bosque Maia, o Dogão é muito mais. Mas eu
trouxe Eu mais prefiro o salgadinho de 2 quilos você compra no Arapongas. Nossa, Arapongas. Mano, verdade. R$15, o saco de salgadinho é maior que eu. Sonho de princesa. Nossa, ninguém tá pagando mexão pra gente, Não vamos fazer a tá. divulgação toda, viu? Nossa, é o salgadinho. Guarulhos, ó. É o dogão, o salgadinho. Falar de lugar é isso. Gente, eu chamei mais um professor para falar sobre... Então, professor, qual é a sua imagem? Olha aí, Parque do Ibirapuera, São Paulo. Esse professor quem é? É lá no fundo, é o professor Mauro. E, olha, eu tenho que explicar essa imagem, esse fundo negro aí. Na verdade... Esta imagem, depois eu vou colocar no Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM, Já faz a imagem merchan. original. Claro, tô aproveitando. Língua Portuguesa CMSP_EM, vou colocar a imagem original. Porque para publicar esta imagem, eu precisava falar com os detentores do direito autoral. E essa imagem é uma cópia do Guernica, de Pablo Picasso, em tamanho natural. E o Picasso não deixou ele usar. Nossa, Olha, eu acredito muito que ele deixaria. Quem não deixou foi alguém que... Mas tudo bem, tá aí. Imaginem Guernica, se você não sabe de que quadro eu estou falando, a gente vai colocar, pesquise no Google, pesquisem e tal. hashtag Picasso libera seus direitos. É verdade, libera, né? Deixa... O que eu achei interessante, além do que vai estar no vídeo que vem depois, é para a proporção. Porque geralmente a gente não sabe, a gente fala muito de Guernica, mas não imagina o tamanho. E aí estava em tamanho, embora fosse uma cópia, está em tamanho natural no Parque do Ibirapuera. Então, Mauro, fala para mim o que o Parque do Ibirapuera faz você lembrar. Olá, professor Mauro, tudo bem? Eu também quero falar da minha imagem. Claro, a minha fotografia ela foi tirada no Parque do Ibirapuera, de mim mesmo. Claro, esta fotografia é do lugar que eu mais gosto em São Paulo. Não posso que eu mais gosto, claro, o Parque do Ibirapuera. Que lembrança traz para mim? Traz para mim memórias, sentimentos de quando eu comecei a explorar a cidade de São Paulo. O primeiro lugar que eu comecei a ir sozinho, depois com amigos, ou com amigos e sozinho, foi o Parque do Ibirapuera. E lá é um parque de diversão de parque. Tem museu, tem exposições, tem o próprio parque, tem quadras, tem lugar para correr. E que sentimentos traz para mim? Sentimento de descoberta e sentimento de saudade. Porque essa foto específica foi tirada por um amigo e ele não está mais entre nós, né? E essa foi a última vez que eu fui com ele. Então, traz para mim também um sentimento muito forte de saudade. Então, é isso. Um grande abraço. Obrigado por me deixar participar da sua aula, professor. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Mauro, por ter gravado o vídeo para nós. Oi, Mauro. Foi um prazer. Aqui é o Mauro. O Mauro falando com o Mauro, é mal barato. Então, é verdade, o Parque do Ibirapuera, a primeira vez que eu comecei a sair para longe de Guarulhos, né? Para longe, Ibirapuera é longe de Guarulhos, né? Guarulhos é longe de Ibirapuera. Então, nossa, sentir de ser adulto, né? Nossa, estou num lugar diferente da minha cidade. E essa foto específica é verdade. Tem um amigo que era o irmão, que ele faleceu há 2, 3 anos, e essa foi a última vez que eu fui com ele ao parque, né? Então a gente, quando eu olho essa imagem, quando eu lembro do Parque do Ibirapuera, os vários shows, que no final dos 90, começo dos anos 2000, tinha muito show lá gratuito. A gente ia muito lá, era muito bacana, correndo lá. Nossa, é muito bacana mesmo. E olha, tô até marejado, lembrar do meu amigo. Até fazendo esse paralelo, para mim o ginásio do Ibirapuera é muito mais afetível do que o parque. Porque por mais que eu tenha ido em shows no parque, né, ultimamente, no ginásio, de terça-feira, tinha o Ibira Motopoint, há muitos anos atrás. E tinha toda terça-feira show ao vivo. Mais um merchan. Mais um merchan. O Ibira Motopoint não existe mais, né? Tinha mudado, tal, mas ele era ali. E toda terça-feira batia o ponto, tava a gente lá, né, com o encontro dos motoclubes. É verdade. E você, gostou da aula, gostou do papo? Recordar é preciso. Atividade complementar. Após a aula de hoje, tente se lembrar de momentos especiais que você viveu. Consegue se recordar do espaço? Que lugar era esse? Com base nesse pensamento, selecione uma música ou trecho de um filme que dialogue com esse seu espaço especial. A sua escolha deve ser apresentada para a turma, os seus colegas, pode ser distanciamento social, pode ser pela internet, Facebook, Instagram, tal, sendo necessário elaborar uma justificativa para a sua seleção. Seja criativo, é assim. A ideia é que você selecione, igual nós selecionamos um lugar, por exemplo, falei do Parque do Ibirapuera, a professora Fabiana falou do metrô de São Paulo, a professora Juliana falou da varanda dela, Osasco, a professora Tayana falou de Itacaré e o professor Anderson falou de Bufete. E a ideia é que você relacione
esta imagem, esse lugar, com tudo aquilo que a gente conversou ao longo da aula, músicas, bandas, grupos, sensações, emoções, situações vividas, tá? E discuta, converse com seus amigos, assim como nós fizemos aqui hoje, abrindo o seu coração, porque é o que as lembranças e os lugares nos trazem de melhor. E é o que tá o certo? Caetano fala, porque alguma coisa acontece no seu coração. No caso, é quando ele cruzava ali a Ipiranga com a Avenida São João, mas, né, muitas vezes o que toca o nosso coração pode ser outro lugar. É verdade. E, olha, não seja egoísta, compartilhe conosco, língua portuguesa, CMSP, _EM, tá aqui aparecendo. Você faça o quê? Olha, mande a imagem do lugar, se você postar no seu story, marca a gente, tá? Língua portuguesa, CMSP, _EM, marca a gente, que a gente compartilha e todo mundo fica sabendo. Se você compartilhar no story a imagem e com a justificativa bem curtinha, todo mundo fica sabendo, vai ser bem legal. Ou então manda no direct, posta e marca a gente. A gente quer saber dos seus lugares legais. E faça as atividades da página 47 do caderno Aprender Sempre. E vai ser legal isso. O que fizemos hoje? Relembramos o gênero textual notícia e conversamos sobre a relação entre os espaços e as emoções que estes despertam. Até a próxima aula. Então, aí está o QR Code. Avalie o que você achou da aula. Está o QR Code, o link. Professora Fabiana, foi um prazer falar de lugares com você. Abriu no meu coração. Foi muito bacana. E próximo rolê, quando tiver vacinado, metrô, a gente desce ali na Santa Cruz e vai andando até o Ibira. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a IFAP com vocês aí de montão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Que bonitinho! Improvisei, hein? Aí, tchau, tchau.